Olá, tudo bem? O tema de hoje da nossa aula são as funções inorgânicas. O que são funções? São grupos de substâncias que possuem características semelhantes, propriedades semelhantes. No estudo das funções inorgânicas, 4 são os grupos que se destacam, são os mais importantes. São os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Para que a gente possa compreender os conceitos, a nomenclatura, a aplicabilidade de cada um desses grupos, é necessário o conhecimento de um outro tema. Esse tema é chamado de teoria eletrolítica de Arrhenius. Observe essa figura. Nós temos aí um dispositivo para testar a condutividade elétrica. Nós temos aqui uma lâmpada, um gerador, e vamos imaginar que aqui dentro nós temos água com açúcar. Quando eu fecho o circuito, automaticamente você percebe que a lâmpada não acende, ou seja, não há condução de corrente elétrica. Essa solução, ou seja, esse sistema constituído de água e açúcar, não é condutora de eletricidade. Se ao invés de açúcar nós colocarmos na água um pouco de sal, vamos perceber que a lâmpada acende. Isso significa que essa solução ela passa a conduzir corrente elétrica. Então essa solução ela vai ser chamada de solução eletrolítica e o sal nós chamamos de eletrólito. Então o que seria um eletrólito? Eletrólitos são substâncias que vão tornar-se condutoras de corrente elétrica se sofrerem dissociação ou ionização ao adicionarmos água, no caso um solvente, ou então por aquecimento. Agora, o que é uma dissociação? O que é uma ionização? Bem, o que seria uma ionização? Vamos imaginar então aí uma molécula. Vamos lembrar que as moléculas são formadas por ligações covalentes. Então nós temos aí uma molécula de HCl. Quando adicionarmos essa molécula em água, vocês vão perceber que a água ela vai quebrar a ligação que existia entre esse hidrogênio e esse cloro. Quando houver a quebra dessa ligação, vocês vão perceber que vai haver a formação de um íon cátion, um íon positivo, e a formação de um íon ânion. Então nós falamos que houve uma ionização. Por outro lado, o que seria a dissociação? Vamos imaginar o NaCl. Como todos nós sabemos, o NaCl é um composto iônico. Ao adicionarmos um composto iônico em água, nós vamos perceber que as moléculas de água vão afastar, vão separar esses íons. Então perceba que o polo negativo da água atrai o íon cátion, enquanto o polo positivo da água atrai o íon ânion, havendo então um afastamento desses íons. De forma resumida, nós temos que uma ionização é um fenômeno em que ocorre a formação. Você vai ter a origem de íons, enquanto a dissociação é um fenômeno em que ocorre a separação dos íons. Perceba bem, para que haja a formação de íons, é necessário que haja a quebra da ligação, ou seja, não havia íons presentes. Então, a ionização ela só ocorre em substâncias moleculares. Já a dissociação ocorre a separação. Se ocorre a separação, significa dizer que os íons já existiam. Nesse caso, esse fenômeno só ocorre em substâncias iônicas. Um outro ponto que devemos estar atento é que nem todas as moléculas, por exemplo, que adicionarmos à água, vai sofrer ionização. Somente uma parte dessas moléculas. Isso pode ser avaliado através do chamado grau de ionização ou grau de dissociação. O que seria o grau de ionização ou grau de dissociação? Seria o número de moléculas ionizadas ou dissociadas
dividido pelo número de moléculas dissolvidas, ou seja, é uma proporção. Vamos ver um exemplo desse grau de ionização. Adicionam-se 600 moléculas de HCl à água. Sabendo que apenas 540 moléculas estarão ionizadas, qual seria o grau de ionização desta espécie química? Então vejamos, nós temos que o número total de moléculas, 600. O número de moléculas que sofreram ionização, 540. Queremos então saber o grau de ionização. Neste caso, a conta é simples. Grau de ionização é igual ao número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Portanto, nós teremos 540 dividido por 600. Logo, o grau de ionização é igual a 0,90. Neste caso, costumamos expressar o grau de ionização em termos percentuais, ou seja, multiplicamos esse 0,90 por 100. Neste caso, 0,90 por 100 dá um valor de 90%. 90% das moléculas de HCl que são adicionadas à água sofrem ionização. Portanto, a resposta é a letra E. Um outro exemplo. Vamos adicionar agora 500 moléculas de um certo eletrólito, eu não sei qual é esse eletrólito, à água. E quando adicionamos essas moléculas, perceberemos que o grau de ionização é igual a 0,9. Agora minha pergunta é outra. Eu quero saber quantas moléculas sofreram ionização. Então vamos lá. Nós temos então os dados. N, 500 moléculas. Grau de ionização igual a 0,9. Então a pergunta é: número de moléculas ionizadas. Sabemos então que o grau de ionização, número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas total. Portanto, nós temos que esse alfa aqui é 0,9, é um dado informado. Nós temos que o N, número de moléculas que foram dissolvidas, então nesse caso 500 moléculas, e o NI que nós queremos. Para que a gente possa obter esse valor, se está aqui dividindo, passa para cá multiplicando. Já organizando, nós temos então que NI igual a 0,9 vezes 500. Portanto, o número de moléculas que sofreram ionização igual a 450. Logo, a resposta é a letra C. Bem, galera, espero que vocês tenham compreendido. A nossa próxima aula será sobre a função ácido.